Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de teste de unidade e hoje vamos criar um teste para o nosso repositório de pessoa. Vamos nessa? Aqui no VS Code, com o nosso projeto já inicializado, antes da gente começar, se você não é inscrito ainda, inscreva-se, curta o vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo bacana, que te ajudou, aí ele indica para mais pessoas e conseguimos ajudar mais gente. Também siga a gente no nosso Instagram, onde lá sempre estamos informando quando tem vídeos novos e sempre colocando algumas dicas, beleza? Então, galera, como a gente hoje aqui vai criar o nosso primeiro teste relacionado aos nossos repositórios, então primeiro aqui a gente precisa criar as nossas pastas. Igual a gente criou a domain, a gente vai precisar criar a nossa aqui, a nossa data. A gente vai testar, né, os nossos repositórios. Então a gente pode vir aqui na nossa data, ó, que a gente vai estar testando essas classes aqui concretas, né? A gente vem aqui, dá um botão direito, vamos criar uma pasta. A gente pode chamar ela de data, né? Infra.data, que é melhor para diferenciar. Ó, data. Aí a gente dá um botão direito de novo e a gente pode criar uma agora aqui chamada context. Ó, context, certo? Por que esse context? Porque a gente vai ter que mocar o nosso banco em memória. Porque como que a gente vai fazer aqui? A gente vai subir um banco em memória, inserir as informações nele e testar, né, os nossos selects, nossos inserts, e tudo mais. Inserir no caso quando for a gente testar uma consulta, mas quando for um insert a gente só vai inserir e depois retornar para ver se realmente está funcionando a nossa consulta, o nosso insert e tudo mais. Legal? Então a gente vai precisar criar um bloco de memória. Existem outras formas de fazer as formas do mock que a gente vai fazer um pouco diferente. O mock a gente vai deixar para usar quando for lá no application. Beleza? Então aqui na nossa infradata a gente vai fazer dessa forma. Então a gente aqui vai criar outra pasta também, que vai ser a repositório. Então, repositórios. Beleza. Então, dentro do nosso context, a gente vai criar uma classe e a gente vai chamar ela de teste database. Esse base aqui é minúsculo, base, database in memory. É, memory. Beleza? Criamos. E agora aqui, o que a gente vai precisar fazer? Antes da gente começar a escrever, a gente vai precisar importar um pacote. E é para poder simular esse banco em memória que eu comentei com vocês. Então a gente vai importar aqui, ó, vai usar o NuGet Package manage.io, que a gente usa para importar. Aí aqui a gente vai querer instalar um novo pacote. A gente precisa vir aqui selecionar qual projeto a gente quer. A gente quer o projeto de teste. E agora falar, né, qual que é esse pacote, que é o Microsoft ponto entity framework core ponto in memory. Vamos buscar. Ó, é esse primeiro mesmo. Aqui tá cortando um pouco, galera, porque eu dei um zoom, tá? Para ficar mais fácil enxergar lá, mas tá vendo? Se tirar o zoom, ele aparece certinho, é porque eu dei um zoom no código. Então, ó, tá lá. Aí ele vai instalar o nosso pacote pra gente. Pode vir aqui, ó, ver se já deu certo instalar. Já deu, tá aqui. Legal, instalou. A gente pode vir aqui fechar.
Ó, tá aqui instalado, tudo mais, certo? Aí a gente pode vir e dar um restore, né, na aplicação. Vamos abrir o terminal aqui, para garantir que ele recopile, né? Então, ó, .NET Store, certo? Restauramos, fechamos aqui e vamos voltar aqui para nossa classe. Então, como eu havia dito, a gente vai precisar criar o nosso banco em memória, né? Então, aqui a gente pode criar a nossa classe privada, né? Vamos criar uma classe privada e uma pública, né? A gente vem aqui, ó, private, chamar de static mesmo. A gente vai usar o nosso application domain context, que é ao lado do outro. A gente vai dar aqui, ó, um get database, passar aqui string, que é passar o nome para o banco, caso a gente queira, né? Então, ó, name. Vamos passar o nome para o banco. Legal, certo. Então, agora aqui, a gente vai criar ele em memória, como eu havia comentado. Então, ó, var in memory option é igual a new db context option builder. Aqui dentro a gente vai passar o nosso application context, abre e fechar. Legal. Na linha de baixo, a gente vai vir aqui, ó, continuar o código, ponto, use, user, in memory, database, e aqui passar o nome para o nosso banco. Então a gente pode aqui, a gente vem aqui e coloca ó, name, e a hora quando a gente chamar essa classe, na hora de chamar a gente passa um git, ponto, options. Legal? E aqui no final, como a gente está esperando, a gente vai retornar. Então, ó, return new application context, passando nosso in-memory context. Legal. Ó, criamos a nossa classe privada e agora vamos criar aqui a nossa classe pública. Desculpa, o nosso método público, né? Criamos o método privado e vamos criar o método público. Então, public, deixa eu aumentar o zoom que eu tinha que dar, né, galera? Static, também vai retornar o application. Ó, app também vai retornar o application, né? Application DB context. Vamos chamar também de get database. Só que esse aqui a gente não vai passar nada. E aqui vamos var nome, nome é igual, vamos criar um grid, ponto new grid, ponto toString e ponto toString. Legal. E aqui embaixo a gente vai retornar o nosso método privado, ó, get, passando o nosso nome. Então, feito isso, galera, a gente na hora que for nos nossos repositórios testar ele, em vez da gente mocar ou chamar nosso application context, a gente vai chamar essa classe, a teste database in memory. Legal? Então, ela que a gente vai usar quando a gente estiver testando um repositório nosso. Beleza? Então, agora a gente vai criar o de pessoa e a gente já vai conseguir ver como a gente deve usar ela. Então, a gente vem aqui, dá um botão direito, vamos criar uma classe. Ó, a nossa classe vai ser o Unix Test. Vamos chamar ela de person repository test. Já criou ela pra gente. A gente precisa trocar, né, o nome.
O que que a gente vai testar nesse método? A gente vai ver se salva as pessoas no banco. Então, a gente vai testar o salvar, ó, salvar, o salva, né? Underline, o nome do método que a gente vai estar testando, que é o add. Add, na verdade não é add, desculpa galera, é create, ó, create async, e aqui o que deve fazer, ó, deve salvar uma pessoa no banco de dados. Ficar bem claro mesmo, deve fazer. É que a gente pode colocar também no nosso display. Colocar deve criar uma pessoa. Legal? Até aqui então, tudo certo. Tem alguma sugestão? Não, tá tranquilo. Vamos salvar aqui. Salvar esse outro. Salvou. Massa. Então agora aqui a gente vai precisar criar é, uma variável privada, né? Vou pular mais uma linha aqui. Ó, private. Ó, application db context. É igual underline. Pedir para a gente importar. Ele não conheceu ainda. Ele não reconheceu ainda. Galera, tem vez que isso acontece mesmo no VS Code, viu? A gente criar uma classe e ele não reconhecer. Se você parar essa daqui, ele reconheceu numa boa. Essa daqui ele ainda não reconheceu, ó. Tanto porque que ele não reconheceu, porque a hora que a gente chamou aqui o método, ou ele ia pedir para a gente importar, ou ele ia dar um erro, caso a gente tivesse colocado o nome errado. Então, vou tentar aqui dar um restore no pacote aqui, para ver se ele reconhece. Vamos dar aqui um build net. Beleza, lá. A gente deu um build só para ele testar. E realmente ele reconheceu. Usou que deu um erro, né? Realmente ele não está reconhecendo o nosso pacote, galera. Eu acho que não é nenhum nome que está errado. Vou até pegar o nome daqui e colar lá. Mas eu acho que não é isso. É ele que não reconheceu a nossa classe na hora que a gente criou. É igual eu havia comentado com vocês. Isso aí geralmente acontece. Vou tentar dar um reset aqui tudo. Para forçar ele ler. Para ver se vai, né? Ó, estamos só executando a nossa API aqui. Para ver se nessa daí ele vai, não leu. Não reconheceu mesmo. É uma pena. Acontece mesmo dele não reconhecer a classe, galera. Quando ele não reconhece a classe, você tenta dar um build, tenta dar um reset, nada disso resolve. É a solução mais rápida. Eu vejo é vir aqui, ó, dar um close e abrir de novo o pacote. Quando faz isso, ele reconhece. Eu já tentei aqui descobrir o comando para dar um reset, né? Antes, eu sabia, antigamente eu usava, hoje eu sabia esse comando, né? Era um sharp, era uma coisa assim, o comando que a gente usava para fazer esse reset. Dessa vez eu tentei, dei uma pesquisada rápida, não achei. Se algum de vocês souber como fazer esse reset aqui para ele reconhecer essa classe, porque tem uma diferença, a gente dá o reset do build, o reset do pacote, como o reset dele reconhecer essa classe que a gente criou. Se algum de vocês souber esse comando,
por favor, deixe aí nos comentários que nos próximos vídeos eu já utilizo ele e já explico para as outras pessoas. Legal? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui o código. É, então, agora aqui, como esse método nosso, a gente deve criar uma pessoa. Então, a gente vai vir aqui, ó, var person é igual a new person. E aí, vamos passar as informações da pessoa, né? CPF qualquer, vírgula, nome, né? Teste de unidade. E agora aqui o telefone também, para testar. Legal? Underline contact. O nosso vai ser igual ao nosso teste, é o que a gente criou lá, database hammer, e nosso get. Aqui embaixo a gente vai cortar o nosso repositório, vai person repository é igual a new repository. Opa, faltou person, claro, né? Senão não sabe qual que é o repositório. Person repositório. E aqui vamos passar vcontext. Await, aqui no nosso método é uma task. Então, await, underline, person, repositório, ponto, o nosso método, que é o create. A gente já informou ele aqui. E agora vamos criar aqui a pessoa, person. Certo. Então agora como que a gente vai saber se deu certo ou não? var result é igual a underline context ponto people ponto first or default assert ponto equals é igual a nosso person ponto documento vírgula o nosso result ponto documento, certo? Então, galera, o que que a gente fez, ó? Antes da gente passar o nosso result aqui, vamos passar, sei lá, vamos passar aqui 4, é uma coisa qualquer, que lá é uma string, então a gente precisa passar uma string, coisa qualquer, só para a gente validar. Recapitulando o que que a gente fez, então, a gente criou o objeto de pessoa, a gente chamou o nosso banco de teste, né? Nosso banco de memória, que a gente havia comentado, chamamos ele. Aqui embaixo, a gente foi, criou nosso repositório, se a gente vir na classe, a nossa classe aqui, ó, a nossa classe aqui, estamos testando esse método aqui, ó, se a gente tá vendo? Legal? Então a gente criou ela aqui e aqui ela espera que a gente passe um DB context. Legal? Só que o DB context que a gente passou para ela agora não é o DB context do nosso banco original, é o DB context do nosso banco de memória, que é o banco que a gente criou aqui, ó. Retorna um DB context. Então aqui, ó, na hora que a gente der esse get connect está esperando o DB context, a gente passa ele aqui. Legal demais? E aqui embaixo a gente testa o nosso método create. Então agora a gente vai rodar o teste, né, para ver o que vai acontecer. Vamos ver se tem um comando aqui para rodar o teste, senão a gente tem um aqui, ó, que ele funciona bem. Só vai rodar ele aqui que ele já reconhece rapidinho. Então a gente vai dar um .NET aqui teste no nosso teste, só para ver se ele vai rodar todos os testes, né? Já vai dar uma recarregada, ó. A gente rodou e falhou. A partir do momento que a gente rodou os nossos testes aqui, galera, ó, ele já reconheceu ele aqui nos nossos testes.
Eu imagino que ele não estava reconhecendo por causa daquele passo anterior que a gente fez, de dar o nosso clear, dar o nosso build, e havia dado um erro na nossa aplicação, né. Então eu acredito que seja por isso. Então, veio aqui, deu um .NET Test, ele já reconheceu aqui, ó, os nossos testes na nossa aba aqui, ó. Outra coisa também, se vocês quiserem o nome das extensões que eu utilizo aqui, também deixe nos comentários lá que eu passo para vocês as extensões, legal? Então, ó, agora a gente consegue vir aqui, ó, a gente tem 2 testes, ó, domain e o nosso repositório. Esse é o que a gente quer testar individual, vamos rodar ele. Olha lá, realmente falhou. Estava esperando uma coisa e veio outra. Então, agora aqui a gente vem, ó, result ponto .NET, documento. Então vamos rodar agora. Ó, beleza, galera, agora foi certinho. Reconheceu nosso teste. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Vamos testar mais um. Vamos testar um que ele retorna as pessoas aqui para a gente testar, né? Então vamos pegar aqui o código, aproveitar para facilitar, né? O nosso método vai fazer o que? Ele deve é, retornar pessoa, né? Que é uma só, que a gente vai testar pelo seu ID. Aí aqui é o nome do método que faz isso. Vamos olhar lá que eu também não de cabeça. Eu acho que é get by ID. Então vamos colocar aqui que a gente corrige depois. Que é o nosso get by ID async. Então ele lista, né? Lista a pessoa e ele deve retornar a pessoa pelo seu ID. Legal. Então, o que que a gente vai precisar fazer aqui? Esse teste, ele é um pouco diferente do outro, porque a gente vai primeiro precisar mocar a pessoa dentro do nosso banco e depois a gente vai e testa o nosso retorno. Então, ó, aqui a gente foi, criou a nossa pessoa, já tem o nosso DB context e agora aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, underline context ponto people ponto add, passar o nosso person e na linha de baixo a gente vai aqui, ó, context ponto e passar aqui o nosso save change. Então, a gente vai salvar o nosso banco em memória, é isso. Legal? Aí aqui na hora da gente testar, a gente vai criar, só que aqui não é esse método que a gente vai chamar mais, né? Então a gente não precisa mais dessa linha aqui, ó, dessas duas linhas aqui de baixo, vamos apagar. A gente vai criar o nosso person e aqui o método que a gente vai chamar é qual? É o nosso get by id async. Aqui o número que a gente vai passar é 1, que é o ID. A gente criou o teste mocado aqui e vamos aqui, ó, var result. Pegar o nosso result e agora vamos comparar. Nosso assert ponto equals e aqui passar o person ponto document é igual ao nosso result ponto documentos. Só que lembra, galera, antes da gente passar o nosso result documentos, vamos passar um qualquer para simular, para ver se está funcionando, né? Simular no sentido assim, ele tem que dar o erro. Vou passar uma coisa qualquer. Atualizar os nossos testes para ele reconhecer aqui. Rodar todos que aí ele vai encontrar. Já rodamos, já deu erro. Certo? Aqui ele já reconheceu com erro. Então o que que a gente vem e faz aqui, ó, vamos fechar aqui. Vamos passar aqui, ó, result ponto documento e rodar.
E agora ele foi, certo? Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou um pouco longo, pois a gente criou a nossa classe de teste de memória, criou o nosso repositório e eu mostrei para vocês alguns dos possíveis erros que pode dar com vocês no Visual Code, né? Que deu comigo já também. E eu imagino que pode ser que dê com vocês o que vocês podem fazer ou não. Quando ele não reconhece uma classe, é, quando o projeto não reconhece os testes, você roda os testes aqui no terminal para ele reconhecer ali. Então, essas dicas aí para tentar ajudar vocês caso tenha algum problema e o projeto pare de reconhecer as coisas, né? As extensões parem de reconhecer o projeto. Mais ou menos assim. Legal? Então, qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde à medida do possível, beleza? Valeu e é nóis.